Meu nome é Eliana, tenho 36 anos e lembro com absoluta nitidez do dia em que fui chamada de soldado sem família. Foi no enterro da nossa mãe, um dia que, para muitos, deveria ter sido de reconciliação, de memórias e perdão, mas para mim foi o dia da exclusão definitiva. Eu usava minha farda impecável, camisa branca engomada, calça alinhada, botas reluzentes que haviam marchado por tantos terrenos do país. As medalhas no peito tilintavam com o vento que batia forte naquela manhã cinzenta, e o brasão bordado sobre meu coração parecia pesar mais que o caixão à minha frente. Todos me olhavam como se eu fosse apenas um uniforme em meio à dor. Menos ela, menos minha irmã. Juliana, 3 anos mais velha, sempre teve a necessidade de ser vista. Era dessas que falavam alto nos velórios e baixavam o tom só quando a atenção se voltava para outra pessoa. A relação entre nós, desde cedo, foi feita de ausências, ciúmes velados e uma distância que cresceu junto com os anos. Quando eu optei pela carreira militar, foi como se eu tivesse assinado minha exclusão oficial da família verdadeira. Segundo ela, mulheres que entravam no exército abandonavam o lar. Nunca me perdoou por sair de casa com 18 anos para servir. Naquele velório, todos estavam reunidos ao redor do túmulo recém-fechado. Meu silêncio era minha forma de luto. Já Juliana, entre lágrimas ensaiadas e abraços performáticos, fez questão de que todos vissem o envelope pardo em suas mãos, uma cópia do testamento da nossa mãe. Eu sabia que minha mãe tinha deixado a casa da infância para a Juliana. Já havíamos discutido isso anos atrás. Eu não esperava nada, mas o que eu não esperava mesmo era o veneno que viria a seguir. Soldado sem família. Essas palavras saíram como veneno frio. Não foram gritadas. Foram sussurradas ao meu ouvido, enquanto ela me abraçava rapidamente, diante de todos, como quem finge afeto. Você não tem mais ninguém, só esse uniforme suado. E então se afastou com um sorriso satisfeito, como se tivesse dado o golpe final em uma guerra que eu nem sabia que ainda estava sendo travada. Não reagi, não dei a ela o espetáculo que queria. Fiquei ali parada, com os pés firmes na grama molhada do cemitério, os olhos fixos na lápide ainda sem nome. A cerimônia terminou e os convidados começaram a se dispersar. Um ou outro veio me cumprimentar, mas a maioria seguia Juliana. Ela havia se tornado a filha que cuidou da mãe, e eu, a soldado que mandava flores de longe. Saí dali em silêncio, como entrei. Voltei sozinha para o alojamento de onde havia vindo, pegando um voo que aterrissou poucas horas antes do enterro. Meu comandante havia autorizado a dispensa emergencial de 24 horas. E foi com esse prazo contado que enterrei minha mãe. Fui humilhada pela minha irmã e embarquei de volta para a base, com a farda ainda cheirando a terra úmida e as palavras dela grudadas na pele como poeira de guerra. Durante o voo, olhando pela janela o céu que parecia não saber se era manhã ou tarde, eu lembrei do último bilhete que minha mãe me escreveu, escondido entre os cadernos da minha adolescência. Seja forte como sempre foi. Não por mim, mas por você. O mundo vai tentar te fazer acreditar que não pertence a lugar algum, mas você pertence a si. Guardei esse bilhete dobrado entre os documentos da minha bolsa tática. Ele se tornaria o único elo que eu manteria com o passado a partir daquele dia. O que Juliana não sabia, naquele enterro, era que eu já tinha outra casa. Pequena, no interior, simples, com janelas azuis e um quintal que cabia ao mundo. Era da nossa avó materna, que me deixou as chaves com um bilhete curto. Fique com ela. Juliana nunca gostou do cheiro de mato. Nos anos que se seguiram, investi cada centavo do meu soldo naquela casa esquecida. Reformei aos poucos, como quem trata a ferida com água e silêncio. A casa virou meu abrigo, minha fortaleza, minha trincheira particular. 10 anos se passaram desde aquele enterro. 10 anos sem uma única ligação, sem mensagem, sem visita. Até que, numa noite abafada de janeiro, o passado decidiu bater à minha porta. E não foi com flores, nem com desculpas. Foi com invasão. Mas isso eu vou contar depois, porque antes da invasão, houve o plano. E antes do plano, houve a intenção. E eu aprendi nas madrugadas de serviço e nas marchas sob chuva que quem sabe esperar, sabe vencer. E naquele momento,
Eu apenas ajustei meu relógio de pulso, travei o portão, acendi a luz do quintal e me preparei. Porque o que minha irmã esqueceu é que soldados não esquecem. Depois do enterro, eu não voltei para casa. Não que houvesse uma, na verdade. A última vez que morei sob o mesmo teto que alguém da minha família foi aos 18 anos, quando entrei na escola de sargentos. Desde então, minha vida virou estrada, rotina, coturno e silêncio. Voltei direto para a base em que estava lotada, um lugar isolado no meio do interior de Goiás, entre um campo de instrução, uma cerca enferrujada e a trilha que nos levava à pista de combate. Lá, eu era apenas Sargento Eliana. E lá, eu ficaria pelos anos seguintes. O alojamento feminino ficava na parte mais afastada da unidade, cercado por árvores altas e galhos que cantavam quando o vento batia. Me acostumei com os sons da mata e os estalos da estrutura metálica do container onde ficavam nossas camas. Eu tinha minha cama fixa no canto direito, logo abaixo de uma pequena estante onde guardava meu bilhete da mãe, o manual do combatente e uma caneca de alumínio amassada. Aquele quarto não tinha enfeites, fotos, nem flores. Só utilidade. Assim como a vida que eu levava ali, ninguém me chamava pelo primeiro nome. Às vezes me perguntavam se eu não me sentia sozinha. Eu respondia que a solidão mais barulhenta é a que se vive rodeada de quem te despreza. E isso eu já tinha superado. Ao menos era o que eu dizia para mim mesma. Aos poucos, fui me afundando no ritmo repetitivo da caserna, como forma de não pensar em mais nada. Instruções, treinamentos, serviço de dia, escalas, faxinas, operações conjuntas. Quanto mais eu preenchia meu tempo com função, menos espaço sobrava para ressentimento. Foi nesse mesmo período que comecei a reformar a casa da minha avó. A chácara ficava a umas 4 horas de distância, num povoado tranquilo onde as pessoas ainda acenavam umas para as outras e deixavam as portas abertas durante o dia. Não havia muito ali. Apenas uma casa térrea com paredes desgastadas e um portão de madeira que rangia quando empurrado. Mas para mim, aquilo era tudo. E ninguém sabia. Eu mantinha em segredo. Comecei aos poucos, nos finais de semana de folga. Pegava carona com um sargento que ia visitar a família e depois caminhava pela estrada de terra até chegar no terreno. Primeira coisa que fiz foi limpar. Joguei fora os móveis velhos, pintei as paredes com cal, arrumei o telhado. Depois vieram as melhorias. Comprei uma cama nova, instalei chuveiro elétrico, arrumei as instalações elétricas e plantei mudas de jasmim no jardim da frente, porque minha avó dizia que era a planta que afastava más intenções. Comprei tinta azul para as janelas, igual ela sempre quis. Tudo com dinheiro do meu salário, sem ajuda de ninguém. Sem financiamento, sem favores. A cada folha de pagamento, separava uma parte para a casa. A outra, eu guardava. E guardava com o zelo de quem sabia que um dia tudo aquilo faria sentido. Porque eu não tinha herdeiros, nem alianças, nem dependentes, mas tinha uma certeza, que eu não viveria para sempre sendo chamada de soldado sem família. Nessa mesma época, fui promovida a segundo sargento. Minha ficha era limpa, meu desempenho era elogiado e meus superiores me respeitavam. Mas ninguém sabia da história completa, porque eu nunca contei. Sobre minha irmã, minha mãe, o testamento. Sobre a frase dita no enterro. Guardei tudo como quem guarda granada, sem puxar o pino, mas sempre sabendo que, se um dia precisasse, eu saberia exatamente onde estava. A casa foi ganhando vida. Um dia levei um rádio velho e comecei a ouvir música nas tardes de sábado. Em outro fim de semana, levei uma máquina de café que ganhei de um major. Aos poucos, comecei a passar mais tempo lá do que no quartel, sempre que podia tirar folga. Era meu retiro, meu lugar de renascimento. E, ao mesmo tempo, era meu segredo. 10 anos se passaram nesse ritmo. 10 anos de promoção, suor, dias abafados, vigilância noturna e noites solitárias. 10 anos em que eu vi soldados entrarem e saírem. Vi crises surgirem e sumirem. Vi colegas formarem família, filhos, carreiras. Vi mulheres sendo chamadas de mãe guerreira, enquanto eu era só a bruta, a durona, a fria, mas não me importava. Porque eu tinha algo que eles não sabiam, algo que ninguém poderia tomar. Mas aí, ela apareceu. Tudo começou com uma mensagem de texto que chegou numa madrugada qualquer. Um número desconhecido, com uma frase simples:
Você está morando na casa da vovó? Apaguei sem responder, mas sabia de onde vinha. 2 dias depois, uma ligação. Não atendi. Em menos de uma semana, 3 mensagens com tom cada vez mais direto. Na quarta, ela escreveu: essa casa deveria ser minha. A mamãe só deixou para você porque não sabia da verdade. Quero conversar. Eu não respondi. Mas aquela frase ficou na minha cabeça. Não sabia da verdade. Qual verdade? Que eu passei os últimos 10 anos em silêncio, reformando uma casa esquecida por todos? Que eu coloquei flores onde havia poeira e respeito onde só restava abandono? 2 semanas se passaram. Então veio o bilhete, deixado por baixo da porta da casa, com letras reconhecíveis demais para serem negadas. Se você não sair, eu vou entrar de qualquer jeito. Essa casa é da família. Não é só sua. Nenhuma assinatura. Mas nenhuma dúvida também. Não levei o bilhete à polícia. Não naquele momento. Porque algo dentro de mim dizia: ela viria. E eu precisava estar pronta. Naquela noite, fui até o quartinho do fundo, onde guardava minha pasta preta de documentos. Tirei de dentro dela a cópia da escritura, os recibos, os extratos bancários com cada pagamento que fiz. Tudo em ordem. Tudo no meu nome. Tudo irrefutável. Depois, fechei a pasta, deixei sobre a mesa da cozinha, travei a porta da frente e acendi a luz do quintal. Voltei a dormir com o coturno ao lado da cama, porque havia aprendido, cedo demais, que às vezes a guerra não vem do lado de fora. Ela mora dentro da nossa própria família. E naquele momento, eu já escutava o som dos passos dela se aproximando. Só não sabia que, quando chegasse, ela traria mais do que palavras. Ela traria um plano. Mas isso eu te conto no próximo capítulo. O problema com quem não acredita no seu valor é que mais cedo ou mais tarde, esse desprezo se transforma em ganância. Juliana não voltou porque sentia saudade. Não me procurou por arrependimento ou carinho de irmã. Ela voltou porque descobriu que, mesmo vivendo reclusa, silenciosa, disciplinada, eu havia construído algo. E se tem uma coisa que ela nunca suportou, foi ver alguém que ela julgava inferior conquistar algo que ela nunca teve paciência para construir. E então, como sempre fez, tentou tomar à força o que jamais valorizou em silêncio. O primeiro sinal concreto veio numa manhã de domingo, quando voltei da caminhada e encontrei um carro estacionado em frente ao meu portão. Um modelo novo, caro, mas com placas da capital. Juliana. No banco do passageiro, uma mulher que eu não conhecia desceu com ela. As duas usavam óculos escuros, roupas bem passadas, maquiagem leve de quem quer parecer casual, mas foi ensaiado. Elas olharam a casa de cima a baixo, como quem avalia algo no catálogo de uma imobiliária. Juliana fingiu surpresa ao me ver. Eliana? Nossa, que coincidência! Achei que essa casa estava abandonada. Eu só respondi com um olhar. Ela tentou sorrir. Essa é minha amiga Soraya. Trabalha com regularização de imóveis. A gente estava dando uma volta por aqui, lembrando da infância. Essa casa traz tantas memórias, né? Eu não disse nada. Não me mexi. Não abri o portão. Só fiquei em pé, em posição firme, braços cruzados, encarando as duas. O silêncio cresceu até se tornar incômodo. Juliana fingiu coçar o pescoço. Bom, a gente se fala. Talvez passemos aqui outro dia. Só pra conversar. Mas eu sabia que elas já tinham conversado. E muito. Descobri dias depois, pela dona do mercadinho do povoado, que Juliana andava dizendo a conhecidos que a irmã caçula se trancou na casa da avó como se fosse um bunker e que estava esquecida do mundo, agarrada em papéis velhos que não valem nada. Também ouvi dizer que ela foi até a prefeitura perguntar sobre o terreno, procurando brechas jurídicas. Ela afirmava que tinha direito, por ser a única parente viva que ficou com a responsabilidade da mãe. Responsabilidade essa que, diga-se, foi cumprida com discursos e aparições em grupos de WhatsApp, mas não com cuidado real. Não demorou para que eu soubesse da conversa exata que aconteceu entre ela e Soraya. Um conhecido do cartório, velho amigo do meu avô, me ligou discretamente. Eliana, ouvi sua irmã dizendo que está reunindo documentos para entrar com um pedido de uso capião, alegando abandono da propriedade. Disse que você está há anos sem aparecer e que ela quer ocupar de boa fé, já que a casa não tem uso. Eu respirei fundo. Ela mentiu. Ele respondeu com calma. Eu sei, mas o papel aceita tudo. Então te prepara. Vão tentar por esse caminho. Não me desesperei.
Eu tinha todos os comprovantes de reforma, luz, água, impostos pagos, extratos de transferências e até fotos datadas com metadados. Eu nunca estive despreparada. Mas saber que ela tinha cruzado o limite e agora planejava me apagar por vias legais me fez entender que não era mais só orgulho. Era guerra. E ela tinha certeza de que eu continuaria calada, como estive por toda a vida. Na mesma semana, uma notificação extrajudicial foi deixada no portão. Um papel dobrado dentro de um saco plástico, preso com fita crepe. Dentro, uma cópia impressa de um documento mal redigido por um advogado de segunda linha. O texto dizia que minha presença na casa era indevida e que haveria um pedido liminar de posse provisória, com base em abandono prolongado e ausência de vínculo familiar contínuo com a propriedade. Assinado, Juliana Batista e ADV Cláudio Ramos. Eu ri, não por ironia, por raiva contida demais, por ver que a arrogância dela agora vestia a máscara do direito. Mas ela não conhecia o que era disciplina. Ela não sabia o que era protocolo. Ela não sabia que, em 10 anos de silêncio, eu não tinha ficado parada. Eu só estava reunindo força. E foi aí que um vizinho me contou o que ouviu. Juliana, sentada em um café na cidade vizinha, sorria e dizia: ela está lá sozinha. É só ir e tomar. Nem casada é. Nem filho tem. Acha mesmo que vão ficar do lado de uma mulher velha de farda trancada no mato? Eu vou entrar. E vou filmar. Ela vai ter que sair nem que seja no grito. Foi nesse dia que eu comprei a câmera de segurança e instalei no alto da varanda. Foi nesse dia que eu gravei meu próprio depoimento, explicando tudo, com data, hora e firma reconhecida em cartório. Foi nesse dia que eu guardei o telefone da delegada civil da região, uma mulher com quem eu já havia dividido uma operação conjunta anos antes. E foi também nesse dia que eu passei pano na casa inteira, como quem limpa não só o chão, mas o passado. Deixei as janelas abertas. A luz do sol entrou como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Respirei fundo e disse em voz alta, pela primeira vez em muito tempo: se vier, vai encontrar o que nunca teve: resistência. Porque Juliana sempre achou que eu era ausência, que eu era distância, que eu era silêncio. Mas o que ela nunca entendeu é que o silêncio de uma mulher treinada para a guerra é só uma estratégia. E ela estava prestes a descobrir o custo disso. O dia em que ela invadiu minha casa amanheceu seco, abafado, com o céu encoberto como se o tempo soubesse o que estava por vir. O chão estalava sob as botas, e o silêncio da manhã só era quebrado pelo som de grilos tardios e do vento empurrando a folha da mangueira que minha avó plantou. Era uma terça-feira, e eu já havia cumprido minha rotina. Café preto, caderno de anotações aberto sobre a mesa, instruções do quartel enviadas por e-mail. Eu ainda estava em licença, mas mantinha o hábito como se fosse ordem superior. Eu não esperava que fosse naquele dia. Embora soubesse que ela viria, Juliana era impulsiva demais para anunciar uma guerra com hora marcada. Foi por isso que, quando ouvi o ronco de motor e o barulho de cascalho estourando sob pneus pesados, não me apressei. Me levantei em silêncio, caminhei até a janela e vi o que já estava claro. Um caminhão de mudança estacionando diante do portão. Não era blefe, não era ensaio, era execução. Desceram 3 homens. Nenhum deles usava uniforme, mas os braços tatuados e as mãos ásperas indicavam o tipo de trabalho que faziam com frequência: força bruta. Um deles mastigava chiclete como quem já estava entediado. Juliana saiu do banco de trás de um carro menor, de óculos escuros e uma camisa bege, dessas de boutique, acompanhada novamente da tal consultora de imóveis. Ela nem me olhou. Só gesticulou para os homens. Um deles já vinha com um pé de cabra. Respirei fundo. Ajustei a manga da minha camisa. Peguei o celular e liguei para o número que eu já tinha salvo dias antes. Delegada Luciana, aqui é a sargento Eliana Batista. A situação que te comentei se confirmou. Tentativa de invasão com destruição de patrimônio privado. Estou no endereço. Mantenho posição até a viatura chegar. Autorizo entrada com força policial se necessário. Recebido, Eliana. Viatura em deslocamento. Fique segura. Já acionamos o plantão. Desliguei com a tranquilidade de quem tem a verdade e os documentos ao lado. Peguei minha pasta preta, a mesma de sempre, e caminhei até a varanda. Meus coturnos soavam pesados no piso de cerâmica. Abri a porta com firmeza. Juliana me olhou pela primeira vez.
Vi nos olhos dela uma mistura de desprezo e impaciência, como quem vê um obstáculo. Não uma irmã. Eliana, estou aqui para assumir o que é meu. Essa casa é da nossa avó. É herança da família. Você nunca foi dona disso. Você tem uma ordem judicial? Não preciso. Tenho provas. O advogado vai entrar com o pedido esta semana. E eu tenho testemunhas. Entrar com pedido não dá direito de posse. Você sabe disso? Ou finge que sabe. Ela sorriu, mas não era um sorriso. Era um esgar de dentes prestes a morder. Um dos homens já se aproximava do portão. Se você não abrir, vamos abrir à força. Você não quer que isso acabe em violência, quer? Juliana, se você puser o pé além desse portão, você responde por invasão, dano ao patrimônio, constrangimento ilegal e associação para fins ilícitos. E isso é apenas o começo. Tudo já está sendo gravado. Ela hesitou. Soraya tentou contê-la com um toque no braço, mas foi ignorada. Você acha que vai se esconder para sempre atrás desse uniforme, Eliana? Você é só uma mulher sozinha, com mania de perseguição. Ninguém vai ficar do seu lado. Juliana, eu disse, com a calma que só a rigidez do quartel nos ensina. Não é o uniforme que vai impedir você de entrar. É a lei, e ela já está a caminho. Foi nesse momento que o barulho da sirene cortou o ar como uma navalha. A viatura dobrou a curva de terra com a luz piscando, e os 2 policiais desceram já pedindo que todos se afastassem. Um deles se apresentou com educação militar. Eu reconheci, ex-aluno de um curso que ministrei anos antes. Ele me olhou com respeito. Bateu continência. Eu apenas assenti. Juliana tentou se explicar. Disse que era irmã. Disse que a casa era da família. Que só queria conversar. Que eu estava desequilibrada. Que era uma ameaça constante. Tentou até chorar. Mas cada frase dela era interrompida por documentos. Escritura, recibos, filmagens, áudios. A delegada chegou em seguida. Saiu do carro com passos firmes, cabelos presos, óculos escuros e uma expressão de quem já havia lidado com esse tipo de abuso mais vezes do que gostaria. Me cumprimentou com um aceno e foi direto ao ponto. Pediu os documentos. Ouviu os policiais. Conversou com Juliana. E, por fim, me chamou de lado. Você quer fazer o registro formal agora? Quero. Tudo. Invasão. Tentativa de coação. Fraude documental. O que couber. E deseja representá-la judicialmente? Desejo. Com todas as letras. Não mais como irmã. Agora, como cidadã. Juliana foi escoltada até o carro. Não foi presa naquele momento. O processo viria depois. Mas a humilhação pública já era inevitável. Os vizinhos espiavam por trás das cortinas. Um deles até gravou com o celular. As redes sociais da cidadezinha não tardaram a se incendiar. Tentativa de invasão a imóvel de militar. Irmã tenta tomar casa da avó e acaba desmascarada. Os comentários eram ferinos, e pela primeira vez, não eram contra mim. Voltei para dentro com a viatura ainda do lado de fora. Sentei à mesa. Minha caneca de café ainda morna. Segurei com as 2 mãos. Não tremia. Não chorava. Não sentia alívio. Sentia lucidez. A polícia não me ensinou a ter raiva. Nem a gritar, nem a odiar. A polícia me ensinou a ser fria. A manter o olhar fixo no que importa. A agir só quando for preciso. A entender que justiça não se faz com escândalo, mas com protocolo. Juliana saiu pela mesma estrada por onde entrou. Mas agora, não com um caminhão de mudança, e sim com o peso de saber que perdeu, e que não foi por gritos, nem por ameaças. Foi por algo que ela nunca teve, preparo. E o que ela não sabia é que eu estava apenas começando. Depois daquele dia, a casa ficou em silêncio. O tipo de silêncio que só existe depois de uma tentativa de invasão fracassada. Um silêncio com gosto de poeira revirada e respiração contida. Não era paz, ainda não, mas era território recuperado. E mais do que isso, era o momento em que o meu silêncio, que por tanto tempo foi interpretado como fraqueza, começaria a se transformar na prova mais sólida de que eu nunca estive parada, apenas observando. Naquela mesma semana, eu fui até a delegacia da cidade vizinha. Cheguei cedo, de camisa social fechada até o colarinho, cabelo preso com precisão e a pasta preta de sempre sob o braço. A delegada Luciana me esperava. Ela me conduziu até uma sala reservada, com uma mesa simples e 2 cadeiras que rangiam ao mínimo movimento. Havia cheiro de café morno e papel antigo.
Ela fechou a porta devagar. Pronta. Sempre estive, respondi. Foram 2 horas de depoimento. Detalhei desde a primeira mensagem da Juliana até a tentativa de invasão. Mostrei os registros da câmera de segurança, os prints das mensagens, a notificação extrajudicial mal redigida. Apresentei, com cópias autenticadas, todos os documentos da casa. Escritura no meu nome, comprovantes de IPTU pagos há anos, reformas com notas fiscais, declarações de moradores locais sobre minha presença contínua na propriedade. A delegada me ouvia com atenção, sem interromper. Ao final, folheou o dossiê que preparei e disse apenas: "Você fez o dever de casa, sargento." Mas o que veio depois foi ainda mais decisivo. Luciana me contou que Juliana e sua advogada, Soraya, que se apresentava como consultora de regularização patrimonial, mas sequer possuía registro na OAB, já estavam envolvidas em outras 3 tentativas semelhantes. 3 denúncias em 3 cidades diferentes. A estratégia era sempre a mesma: identificar imóveis de familiares envelhecidos ou distantes, alegar abandono, usar lacunas emocionais para tentar tomar posse e entrar com ações judiciais infundadas. Em 2 dessas situações, as vítimas cederam por medo, vergonha ou desgaste. Mas eu não. E isso parecia incomodar mais do que qualquer perda material. De volta à minha casa, imprimi o boletim de ocorrência e o protocolo da denúncia formal. Guardei junto dos outros documentos, mas deixei uma cópia plastificada na entrada, dentro de um envelope transparente afixado à porta com um aviso escrito à mão: propriedade regularizada. Tentativas de invasão serão tipificadas conforme o artigo 150 do Código Penal. Imóvel monitorado. Registros arquivados. Não era ameaça. Era aviso. Nos dias seguintes, percebi que algo havia mudado. Juliana sumiu das redes sociais. A amiga dela, Soraya, desativou o perfil profissional. O advogado que assinava a notificação foi mencionado em um processo da OAB por falsidade documental em outra comarca. Tudo desmoronando lentamente, como uma barragem que racha sem alarde, até não sobrar mais nada além da lama da própria arrogância. Foi então que chegou a intimação judicial. Eu, como denunciante, deveria comparecer a uma audiência preliminar para tratar dos danos causados pela tentativa de invasão, constrangimento e falsidade ideológica. Quando recebi o documento, sentei à mesa e apenas sorri, porque pela primeira vez era Juliana quem teria que explicar. E eu só precisava continuar sendo o que sempre fui, meticulosa, firme e silenciosa. Mas silêncio, agora, não era mais omissão. Era estrutura, era fundamento. Era um grito sem voz que, diante de um juiz, tem mais força que qualquer cena de novela que ela pudesse encenar. A audiência foi marcada para dali a 20 dias. Nesse período, recebi visitas discretas de vizinhos que antes apenas cochichavam atrás das cortinas. Vieram com bolo, com café, com pedidos de desculpa por nunca terem me defendido. Eu não culpava ninguém. Ninguém é obrigado a acreditar em quem nunca levanta a voz. Mas agora, eles viam. E isso bastava. Passei os dias seguintes em silêncio disciplinado, arrumando cada detalhe da casa como quem prepara um campo de batalha. Não por vaidade, mas por controle. Sabia que ela tentaria distorcer a narrativa. Sabia que apareceria com roupas sóbrias e um discurso de vítima. Mas eu tinha o que ela nunca teve: verdade documentada. Faltando 2 dias para na audiência, recebi uma notificação por e-mail. Juliana havia protocolado um pedido de reconciliação civil. Dizia que desejava resolver amigavelmente, considerando os laços familiares. Em outras palavras, queria evitar o escândalo. Queria me dobrar. Queria usar a palavra família, como se ainda tivesse valor depois de tudo. Não respondi. No dia da audiência fui sozinha. Farda social, cabelo preso em coque, documentos em ordem. Ela chegou com Soraya, que agora parecia mais uma estagiária nervosa do que a consultora arrogante de semanas atrás. Juliana entrou na sala com olhos baixos e semblante de cansaço ensaiado. O juiz iniciou com cordialidade. Pediu que cada parte se manifestasse. Ela falou primeiro. Excelência, houve um mal-entendido. Eu agi movida por preocupação com o patrimônio da família. Achei que minha irmã estivesse passando por dificuldades. Não quis causar constrangimento.
Se houve erro, foi por zelo. Não houve má-fé. Ouvi tudo sem mover um músculo. Quando o juiz me autorizou a falar, me levantei com a calma de quem sabe que já venceu. Entreguei ao oficial de justiça uma pasta com os documentos. E disse, com a mesma entonação que uso ao dar ordens em instrução: Excelência, está tudo aqui. Provas da minha posse contínua e pacífica. Provas da tentativa de invasão, da ameaça documentada, da falsidade na notificação. Minha irmã não agiu por preocupação, agiu por interesse, e tentou usar o silêncio que sempre me cobriu como escudo contra o escândalo. Mas hoje, escolhi falar. O juiz folheou os papéis, leu com atenção, fez perguntas pontuais. Juliana não respondeu. Só apertava os dedos em cima do colo, como quem tenta segurar uma areia que já escorreu. Ao final, a audiência foi encerrada com a decisão de levar o processo adiante. Juliana responderia formalmente pelas acusações. E pior, o juiz determinou que qualquer tentativa futura de aproximação ou ameaça direta configuraria agravante. Saí da sala com os ombros mais leves do que em anos. Não por orgulho, mas por justiça. Porque aquela não era uma vitória sobre a minha irmã. Era uma vitória sobre a narrativa que ela tentou construir em cima do meu silêncio. E no fim, o que Juliana nunca entendeu é que quem cala não consente. Quem cala espera a hora certa de falar. E a minha acabava de começar. A decisão do juiz foi como um botão que alguém finalmente apertou depois de anos ignorando sua existência. Um botão que não trazia alívio imediato, mas que começava a reorganizar as peças. E eu sabia que agora não havia mais como ela recuar. Juliana podia se esconder atrás de palavras elegantes, de roupas neutras e de um discurso ensaiado de irmã preocupada. Mas o processo já estava em curso. E o que viria depois da denúncia formal seria ainda mais poderoso. A investigação sobre o passado. Foi a delegada Luciana quem me ligou numa manhã de quarta-feira. Eliana, a promotoria recebeu o seu dossiê e autorizou análise complementar da documentação da casa da sua mãe. O cartório da capital já foi oficiado. Você tem tempo para uma reunião? Tenho, sempre tenho. Peguei minha pasta preta, como sempre, e dirigi até o centro administrativo. As ruas estavam quentes, o trânsito lento, mas minha mente estava em estado de marcha. Eu sabia o que havia no testamento da minha mãe, e também sabia que tinha algo errado ali desde o primeiro dia. A reunião foi breve. O promotor, um homem direto, me mostrou um relatório preliminar com uma observação que saltava da folha. Inconsistência na assinatura e no reconhecimento de firma da última página do testamento. O documento, que favorecia integralmente Juliana e deixava para ela a casa da nossa mãe e os bens móveis do apartamento, havia sido registrado num cartório que, à época, já estava em processo de investigação por irregularidades. E mais, o reconhecimento da assinatura da nossa mãe havia sido feito por um funcionário que estava de férias na data do registro. Isso pode anular o testamento? Perguntei, sem elevar o tom. Pode mais do que isso, respondeu o promotor. Pode configurar falsidade ideológica e tentativa de estelionato. E se ficar provado que houve conluio entre sua irmã e algum funcionário do cartório, teremos uma ação criminal bem mais robusta do que apenas invasão de propriedade. Saí dali em silêncio. Pela primeira vez, o testamento, o mesmo que havia sido o estopim de toda a minha exclusão, começava a se desmanchar com a ajuda da própria verdade. Voltei para casa dirigindo devagar, ouvindo apenas o som dos pneus na estrada. Quando cheguei, sentei na varanda e abri uma caixa que estava guardada desde o dia do enterro da minha mãe. Dentro, papéis antigos, bilhetes dela, recortes de jornal, cadernos com receitas escritas à mão e uma carta. Era de Puída, escrita com caneta azul e datada de 2 anos antes da morte dela. Reconheci a caligrafia imediatamente. A carta era dirigida a mim. Ela dizia que não queria deixar herança que causasse discórdia, que sabia que Juliana se aproveitaria do silêncio para se fazer de vítima, e que havia deixado um testamento anterior, registrado em outro cartório, onde ela dividia a casa igualmente entre nós duas. Ela disse que confiava que eu abriria aquela caixa no tempo certo, que confiava no meu silêncio, mas também na minha coragem de quebrá-lo quando fosse preciso. Eu me mantive olhando para aquela folha por um longo tempo, a caligrafia tremida no final, como se as mãos dela já não tivessem mais força.
Guardei a carta com delicadeza e, no mesmo dia, fui até o cartório mencionado. Pedi uma busca completa por documentos assinados por minha mãe nos últimos anos. E lá estava, o primeiro testamento, nunca anulado formalmente, datado 2 anos antes do falso. A casa da mãe, segundo aquele documento, seria vendida e o valor dividido, o que invalidava toda a narrativa construída por Juliana durante anos. Com esse novo documento em mãos, voltei à promotoria. E naquela semana, a equipe jurídica responsável anexou à investigação o Novo Testamento. Agora, além de tentativa de invasão, Juliana seria investigada por possível falsificação de documento público e supressão de herança. Era um castelo de cartas desabando, e eu não precisei nem soprar. Bastou aparecer com a prova que ninguém achava que eu tinha. Nessa mesma semana, chegou uma notificação de contraação por parte da defesa de Juliana. Tentativa de reverter o processo com uma acusação absurda, abuso psicológico por parte da irmã militar, alegando que eu manipulei a mãe nos últimos anos de vida, que exerci influência por intimidação moral e que meu histórico militar me tornava emocionalmente instável e perigosa para decisões patrimoniais. Eles estavam jogando sujo, tentando distorcer minha vida inteira com frases frias de um dossiê ridículo. Queriam transformar minha disciplina em tirania, meu serviço em ameaça, meu silêncio em culpa. Mas o que eles não contavam era que cada palavra dita contra mim era mais uma linha a ser desmontada com precisão. Minhas promoções, medalhas, elogios em ficha funcional, meus relatórios de acompanhamento psicológico de rotina, todos impecáveis, meus históricos de licença, missões e conduta. Tudo entregue à justiça com timbre oficial e assinatura de oficiais superiores. No mês seguinte, a Justiça deferiu novo pedido da promotoria: suspensão cautelar de qualquer ação sobre a casa da nossa mãe até o fim do processo investigativo. O juiz foi claro. Há indícios consistentes de manipulação patrimonial e tentativa de ocultação de herança por parte da denunciada. Juliana tentou recorrer. Tentou se calar. Tentou reaparecer nas redes sociais como mulher resiliente passando por um momento difícil. Mas agora, o buraco era mais fundo, e a sombra da verdade, que ela tanto ignorou, agora era maior do que ela. Ela me excluiu do testamento, me apagou da narrativa da família, me empurrou para o canto com a frase cruel de que eu era uma soldado sem família. Mas o que ela nunca soube é que quem guarda silêncio também guarda recibo, e os meus estavam todos carimbados. A sala de audiências era fria, de azulejos bege e bancos duros. Não havia cenário, não havia trilha sonora, não havia corte para comerciais. Era ali, no concreto da justiça, que minha irmã, a mesma que um dia me chamou de soldado sem família, teria que enfrentar o que ela jamais soube lidar, a consequência. E mais do que isso, a verdade, aquela que se sustenta mesmo quando ninguém a defende, porque é sólida demais para ser quebrada por frases ensaiadas ou lágrimas de ocasião. Naquela manhã, vesti a farda de representação completa, não por vaidade, mas porque ali, diante do Estado, eu não era apenas a irmã calada e excluída. Eu era a servidora pública que dedicou 18 anos da vida à pátria, que zelou pela lei, pela ordem e pelo que é certo mesmo quando o que era certo custava noites sem dormir, missões longas, despedidas silenciosas e aniversários passados em quartéis. Cada botão daquela farda tinha história. Cada insígnia era um lembrete de que, ao contrário do que Juliana sempre acreditou, eu construí algo. Mesmo sem o aplauso da família. O juiz era um homem sério, de cabelo grisalho e olhar direto. Ao seu lado, um promotor que eu já conhecia de audiências anteriores, quando testemunhei em processos militares. Do outro lado, a defesa de Juliana, agora reforçada por um novo advogado, mais jovem, de terno elegante, com um semblante de quem achava que poderia transformar aquela audiência em teatro. Juliana estava sentada atrás dele, de blusa neutra, cabelo preso, maquiagem leve. Tentava parecer frágil, mas era difícil esconder o olhar inquieto, que buscava refúgio em todos os cantos da sala, menos no meu rosto. Quando fui chamada para depor, levantei com firmeza. Caminhei até o centro da sala e me posicionei como aprendi desde o primeiro dia de instrução. Coluna ereta, mãos firmes, olhar direto.
A escrivã pediu que eu confirmasse minha identidade. Fiz isso com a voz clara. O juiz, então, ergueu os olhos e falou: Senhora Tenente Eliana Batista, pode confirmar seu relato sobre os eventos que constam no processo? A palavra tenente ecoou na sala. Pela primeira vez, o título que muitos tentaram apagar foi dito em voz alta, com peso e respeito. Não houve risos. Não houve zombarias. Houve silêncio. E nesse silêncio, tomei a palavra. Relatei tudo. Desde a exclusão no testamento forjado, passando pela tentativa de invasão, pela manipulação emocional, pelas provas de falsificação e pelas tentativas de reversão processual, com acusações infundadas contra minha conduta militar. Apresentei os documentos originais, os laudos da perícia caligráfica, o testamento legítimo datado anteriormente ao falso, a carta manuscrita da minha mãe, os vídeos da tentativa de ocupação, cada item com um protocolo, carimbo e autenticidade incontestável. O advogado da defesa tentou interromper, dizendo que o vínculo afetivo havia sido rompido por abandono emocional de ambas as partes. O juiz o cortou. Isso não está em questão. Estamos tratando de posse, invasão e falsidade documental. Juliana se encolheu. Pela primeira vez, não era ela quem ditava o rumo da narrativa. Pela primeira vez, não havia plateia. Só a verdade nua, e ela não estava vestida de boas intenções. O promotor pediu a palavra. Com um tom ponderado, mas firme, reforçou que havia indícios robustos de tentativa de fraude. Disse em palavras claras que a conduta de Juliana revelava um padrão de manipulação e abuso contra um parente com histórico de vida independente e irrepreensível, que os documentos falavam por si, e que o Estado não podia tolerar que laços familiares fossem usados como escudo para encobrir ações ilegais. No momento em que me dispensaram, agradeci com um aceno e voltei ao meu lugar. Ao passar por Juliana, ela me lançou um olhar que misturava desespero e ódio contido. Um olhar de quem já entendeu que perdeu, mas ainda não sabe como aceitar. A audiência foi suspensa para deliberação. Enquanto esperávamos o despacho, fiquei sentada em silêncio. Um silêncio diferente do de antes. Não o da exclusão, mas o do reconhecimento. Ao meu lado, um senhor, funcionário do fórum, me ofereceu um copo d'água. Já vi muitos aqui tentando virar a história com drama. A senhora fez diferente. Trouxe o que mais pesa. Fato. Sorri. Foi um sorriso curto, mas sincero. Porque eu sabia que a força daquela audiência não vinha da minha farda. Vinha dos anos em que, mesmo ignorada, continuei firme. Dos anos em que fui deixada de lado, mas nunca abandonei a mim mesma. Minutos depois, o juiz voltou. Seu despacho não era a sentença final, mas uma decisão forte o suficiente para virar a maré. A abertura de ação penal contra Juliana por tentativa de estelionato, invasão de propriedade e uso de documento falso. E mais, a suspensão preventiva de qualquer ação civil por parte dela sobre qualquer bem até o julgamento definitivo. Foi a primeira vez em que Juliana perdeu oficialmente. E foi também o momento em que ela percebeu. Não era mais a irmã calada, a que se retirava do velório, a que não respondia aos ataques. Eu era a mulher que sobreviveu ao desprezo e voltou mais forte. Eu era a filha esquecida que guardou o único testamento legítimo. Eu era a militar que, em silêncio, aprendeu a esperar a hora certa de agir. E naquele tribunal, enquanto todos os olhos me viam não como um sobrenome, mas como uma farda sustentada por décadas de serviço, entendi que a frase que sempre me disseram, "Você não tem família", nunca foi uma fraqueza, porque quem não tem família para esconder, também não tem nada a perder ao revelar a verdade. O dia do julgamento final amanheceu com o céu limpo, mas havia uma tensão no ar que nem mesmo a brisa conseguia disfarçar. Não era o tipo de tensão que grita ou aperta o peito. Era uma quietude que se instala quando a verdade está prestes a ser dita diante de todos, sem mais escapatórias, sem mais versões, sem mais máscaras. A história que minha irmã tentou reescrever com tinta borrada e lembranças manipuladas estava prestes a ser devolvida ao seu lugar original. E dessa vez, com carimbo, sentença e nome completo. Cheguei cedo ao fórum. Havia feito minha última revisão nos documentos na noite anterior. Tudo estava encadernado, numerado, rubricado. Desde os extratos bancários que comprovavam os investimentos na casa,
até a perícia grafotécnica que apontava a adulteração grotesca do testamento apresentado por Juliana. Na capa da pasta, um título simples em fonte Arial: Propriedade, Identidade e Silêncio. Dossiê Eliana Batista. Eu não precisava de mais nada além daquilo. Dessa vez, não vesti farda. Escolhi uma roupa civil, simples, mas alinhada, como quem sabe exatamente onde está e por quê. Porque naquele julgamento, não era a patente que falaria por mim, era a mulher, a filha, a irmã apagada que decidiu não sumir. Juliana chegou atrasada, usava preto, como se fosse a viúva de uma herança que nunca lhe pertenceu. Tinha os olhos inchados e as mãos trêmulas, como quem ensaiou o choro no espelho e percebeu, na hora, que não era mais suficiente. O novo advogado a acompanhava em silêncio, evitando me encarar. Talvez soubesse que estava ali apenas para tentar suavizar a queda. Mas não havia mais como evitar. Era tarde demais para a contenção de danos. O juiz iniciou a sessão relembrando que se tratava de uma ação penal por tentativa de fraude documental, invasão de propriedade e uso de documentos falsificados para a obtenção de bens patrimoniais. 3 crimes. 3 tentativas de apagar minha história. 3 acusações contra quem dizia que eu não tinha família. A promotoria tomou a palavra com precisão cirúrgica. Apresentou linha por linha as provas do caso. Mostrou que o testamento usado por Juliana havia sido emitido num cartório com histórico de irregularidades e que o funcionário que assinava o reconhecimento de firma sequer estava presente na data. Exibiu a carta manuscrita da minha mãe, guardada por anos, que mencionava explicitamente o desejo de divisão dos bens entre as filhas. Reforçou que Juliana havia omitido esse documento em seu processo judicial inicial, o que por si só já configurava má-fé. A defesa, encurralada, tentou argumentar que Juliana não tinha plena consciência do erro, que agiu com base em informações passadas pela mãe em seus últimos dias, e que o conflito se deu por desencontro de versões familiares. Mas não havia mais espaço para versões. Só restava a verdade, documentada, periciada e protocolada. Quando fui chamada a depor, novamente desta vez como parte final do processo, o juiz me olhou nos olhos. Não havia desprezo, nem frieza. Havia atenção. A mesma que tantas vezes me foi negada dentro da minha própria casa, naquele tempo em que minha presença era vista como um lembrete incômodo de que eu escolhi servir à pátria, em vez de me moldar ao papel de filha obediente e decorativa. Dona Eliana, a senhora confirma que assumiu todos os custos de manutenção e reforma da propriedade da sua avó desde 20x? Confirmo, Excelência. Todos devidamente registrados e pagos com recursos próprios, sem ajuda familiar. E confirma que não houve abandono da residência em nenhum momento? Confirmo. Tenho registros de presença, correspondências, consumo de energia, água, impostos e testemunhas vizinhas. Nunca me ausentei por mais de 30 dias consecutivos. Ele assentiu. A caneta deslizou pelo papel. O que veio depois foi a leitura formal da sentença. O juiz declarou: considerando as provas apresentadas, o conteúdo dos laudos periciais, os documentos entregues por ambas as partes e os depoimentos colhidos, julgo procedente a ação penal movida por Eliana Batista contra Juliana Batista, reconhecendo tentativa de fraude documental, invasão de propriedade e uso indevido de documento público com dolo aparente. A ré é condenada à pena pecuniária com multa proporcional ao valor estimado do imóvel, pagamento de indenização por danos morais à autora e suspensão de qualquer pedido judicial envolvendo o imóvel em questão, sob pena de incorrer em litigância de má-fé. Foi como se cada palavra dita pelo juiz me devolvesse um pedaço do que havia sido arrancado anos atrás, não apenas com exclusões e ofensas, mas com o esforço constante de me reduzir a um uniforme sem coração, a uma mulher que abandonou tudo para viver sozinha. Sozinha por escolha. Porque aprendi que certas companhias só servem para atrasar o que você é por direito. Juliana não chorou, não gritou, não pediu desculpas. Apenas baixou os olhos, pela primeira vez sem nenhum argumento, e assinou os documentos que a colocavam oficialmente no lugar onde tentou me deixar. Fora. Fora da casa. Fora da verdade. Fora da história. E o mais irônico:
A sentença exigia que toda decisão relacionada à posse da casa fosse publicada em diário oficial, com os nomes completos das partes envolvidas. Pela primeira vez, ela teria que conviver com o próprio nome nos autos. Não como herdeira, mas como ré. Voltei para casa sem pressa. Ao chegar, passei pela varanda, encostei a pasta sobre a mesa e fui até o espelho do corredor. Encarei meu rosto, marcado não por rugas, mas por resistência. A mulher ali não era a mesma que saiu do enterro da mãe com a frase "Você não tem família", grudada nos ossos como uma cicatriz invisível. Aquela mulher agora era outra. Era inteira. Era visível. E quando me sentei para tomar o primeiro café após o julgamento, anotei uma frase no caderno da cozinha, logo abaixo da data. Ela tentou me apagar, mas agora o nome dela é a prova de que fui eu quem permaneceu. 3 dias depois da sentença, o telefone tocou. Era cedo. O sol mal tinha atravessado as frestas das janelas da frente, e o silêncio da casa ainda estava intocado. Aquele silêncio que se instala quando a guerra termina e a poeira assenta, revelando as ruínas deixadas para trás. Atendi sem olhar o número. Do outro lado da linha, uma voz que eu reconheceria mesmo no escuro. Juliana. Ela não começou com um "olá", não perguntou como eu estava. Não mencionou o processo, a audiência, o veredito. O que ela disse, com a voz embargada não de culpa, mas de raiva contida, foi: "Você me fez passar vergonha nacional." Fiquei em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que ela sempre interpretou como fraqueza, mas que agora, àquela altura, ela já deveria saber. Era aviso. Ela insistiu. Meu nome foi exposto. Tá nos autos. Tá nos sites de notícia. Gente que eu nem conheço tá comentando minhas fotos, me mandando mensagens, me chamando de ladra, me chamando de víbora. Até meu filho teve que sair da escola mais cedo. Você tem ideia do que fez? Tinha. E foi exatamente por isso que eu não me apressei em responder. Porque ali, naquela ligação, não havia arrependimento. Havia apenas o incômodo de ter sido vista como realmente era. Juliana nunca se importou com o que fez, só com o fato de ter sido desmascarada. Ela seguiu falando, tentando costurar uma espécie de argumento emocional às pressas. Eu só queria o que era justo. Você não entende. A mamãe me deixou tudo porque sabia que você ia sumir. E sumiu mesmo. Anos sem vir para casa, sem estar presente. Se fez de mártir. Eu fiquei. Eu cuidei dela. E você foi viver de coturno e fuzil, como se isso comprasse o direito de ser filha. Respirei fundo. Fiquei imaginando se ela realmente acreditava nas próprias palavras ou se apenas as usava para se proteger da realidade. E então falei, com a calma que se aprende em campo, quando o terreno está minado e o primeiro passo em falso pode ser fatal. O que você chama de sumiço, eu chamo de servir. O que você chama de cuidar, foi o que restou quando você percebeu que não construiu nada fora do nome da mamãe. E o que você chama de vergonha nacional, Juliana, é apenas o reflexo de ter tentado apagar a única pessoa da família que nunca precisou de aplauso para ter dignidade. Do outro lado, silêncio. Mas não aquele silêncio ofendido. Era um silêncio que doía, porque pela primeira vez ela não tinha como reagir. Porque agora não era uma discussão de almoço de domingo ou um comentário venenoso no velório. Era sentença. Era público. Era irrevogável. Ela então fez o que sempre fez quando era encurralada. Tentou se colocar como vítima. Você destruiu nossa relação. Você acabou com nossa família. Agora ninguém olha mais na minha cara. Tive vontade de rir, mas apenas respondi: "Nossa família, Juliana. Aqui você disse que eu não fazia parte. Aqui você usou para me excluir do testamento. Aqui você tentou invadir com caminhão e pé de cabra. Se você tá sozinha agora, não fui eu que destruí. Foi você que cavou esse buraco, achando que eu nunca sairia dele." Ela gaguejou algo. Não foi assim. Você não entende. Até que, enfim, disse o que provavelmente repetiu para si mesma todos os dias, desde que viu meu nome vencer o dela nos autos. Eu errei, tá? Mas podia ter resolvido em casa. Não precisava disso tudo. Não precisava me expor desse jeito. Aquilo me acertou como um tapa. Não pela dor, mas pela clareza. Para Juliana, o problema nunca foi o erro. Foi o fato de não ter conseguido escondê-lo. Ela acreditava que tudo podia ser resolvido em casa,
como se minha dignidade fosse uma toalha de mesa velha que ela pudesse dobrar e guardar na gaveta toda vez que enchesse o ambiente de sujeira. Em casa, Juliana, é onde a gente constrói afeto, respeito, segurança. Você não me deu nenhuma dessas coisas. Você me chamou de soldado sem família. Você tentou tomar o que não era seu. Você me excluiu da história da nossa mãe como se eu fosse uma mancha. Agora que o país inteiro viu o que você fez, você quer conserto íntimo? Perdão escondido? Ela ficou muda, talvez chorando, talvez em choque por perceber que, dessa vez, não havia como me dobrar. E então disse, num sussurro quase infantil, você não vai me perdoar? Respirei longo. Olhei ao redor da casa. Os móveis simples, a parede onde eu havia pendurado a farda em um quadro de vidro, o jardim que eu mesma refiz com as mudas que minha avó me ensinou a cuidar. Tudo aquilo não era só meu por direito legal. Era meu porque eu reconstruí sozinha, com suor, com silêncio, com estratégia, com amor próprio. Não se trata de perdão, Juliana. Se trata de consequência. Ela tentou mais uma vez, mais fraca. E se eu sumir? Se eu desaparecer? Você vai ficar bem? Eu já fiquei bem quando você sumiu por escolha. Agora eu só estou garantindo que, se voltar, saiba que aqui não tem mais espaço para mentira. Desliguei, sem gritos, sem ofensa, sem adeus. Coloquei o telefone sobre a mesa como quem termina uma última missão e registra no relatório. Situação encerrada. Naquela noite, dormi com as janelas abertas. O vento entrou leve e a lua bateu direto no espelho do corredor. Pela primeira vez em anos, meu nome estava limpo. Minha história estava em ordem. E minha irmã? Bem, ela agora teria que conviver com o peso do próprio nome estampado no diário oficial, onde antes ela queria apenas ver o meu apagado. Ela tentou me apagar da nossa história. Mas agora, cada vez que o nome dela for consultado num processo judicial, vai ser o meu silêncio que vai responder. Quando tudo terminou, o processo, as ligações, os discursos de arrependimento tardio, o que sobrou não foi um sentimento de vitória, nem um alívio eufórico. O que sobrou foi espaço. Espaço para respirar, para reorganizar o que sobrou de mim depois de anos sendo tratada como se minha ausência fosse defeito e minha disciplina, frieza. A casa, agora oficialmente só minha, se tornou mais do que um abrigo físico. Ela virou o símbolo daquilo que nunca consegui expressar em palavras quando era mais nova. Que não era eu quem tinha desaparecido da família. Era a família que nunca soube onde me encontrar. Comecei a reforma real no mês seguinte ao julgamento. Não falo da estrutura. Essa já estava firme, sólida, mantida por mim durante todos aqueles anos em silêncio. Falo da reforma simbólica. Retirei os últimos móveis que lembravam o tempo em que essa casa era apenas uma lembrança herdada. Vendi os velhos armários, doei os objetos que minha mãe deixou, com cuidado, mas sem culpa. Guardei apenas aquilo que falava comigo em voz baixa, a manta de retalhos que minha avó costurou à mão, a prateleira que meu avô instalou torta, mas jurava estar reta, e a caixa com cartas e cadernos antigos que minha mãe nunca teve coragem de me entregar em vida, mas que deixou escondida como quem sussurra: eu tentei. Mandei pintar as paredes com a cor exata que minha avó gostava. Um tom de verde quase desbotado que só aparece no fim da tarde. Troquei os vidros das janelas e pendurei uma nova cortina de linho branco, dessas que dançam com o vento. Consertei os degraus da varanda e plantei uma fileira de lavandas no quintal. Era o cheiro preferido da minha infância. E agora, era o perfume da minha liberdade. O quarto onde eu guardava os documentos virou um escritório. Comprei uma mesa robusta, dessas que pesam quando encostamos os cotovelos, e nela coloquei uma luminária, uma caneta de metal, e no centro, um porta-retrato com uma cópia plastificada da sentença judicial. Não por vaidade, mas por memória, para nunca esquecer que a justiça não chegou de graça. Foi construída a cada não que eu engoli, a cada noite que dormi com a mão no peito, a cada vez que escolhi não revidar, porque sabia que o tempo faria isso por mim. Minha farda, agora emoldurada em vidro, ganhou lugar de destaque na sala. Abaixo dela, uma placa simples. Para quem achou que eu não tinha família, aqui está a que eu construí com honra. A frase não era para Juliana, era para mim, porque durante muito tempo acreditei que pertencimento só existia se alguém nos chamasse para dentro. Hoje, entendo que pertencimento também é dizer: aqui é meu.
mesmo que ninguém mais esteja ao redor. Os vizinhos mudaram comigo. Alguns, que antes sussurravam pelas costas, passaram a me chamar pelo nome. Outros me convidaram para tomar café, pediram conselhos sobre segurança, quiseram saber mais sobre minha vida no quartel. Um deles, o mais velho da rua, me disse com a franqueza que só a idade permite. Nunca vi alguém tão calada fazer tanto barulho. Foi bonito o que a senhora fez. Não pelo que ganhou, mas pelo que provou. Às vezes ainda recebo mensagens de desconhecidos, gente que viu a notícia no jornal local ou que ouviu falar da militar que venceu a irmã na justiça e ficou com a casa da avó. Alguns mandam parabéns, outros pedem conselhos, e há quem diga que a história os inspirou a se impor diante da própria família. Eu leio tudo, mas raramente respondo. Não por frieza, mas por cuidado. Porque agora aprendi que nem todo silêncio é ausência. Alguns são proteção. Juliana desapareceu, ao menos da minha vida. Disseram que se mudou de cidade, que tentou começar um negócio, que entrou com recurso e perdeu. Mas essas notícias chegam como vento distante. Eu sinto, mas não me afetam mais. Meu nome, minha história e minha casa já não dependem mais da aprovação de ninguém. E sinceramente nunca deveriam ter dependido. Numa tarde de domingo, sentei na varanda com um caderno novo. A capa era de couro envelhecido, e as páginas ainda tinham cheiro de papel limpo. Escrevi na primeira folha: aqui termina a história da mulher que disseram não ter família, e começa a história da mulher que, em silêncio, construiu um lar onde ninguém mais poderia entrar sem merecer. Fechei o caderno, olhei ao redor e senti o cheiro de lavanda misturado com café fresco vindo da cozinha. Era o cheiro da casa viva, da casa em paz, da casa finalmente minha. Porque no fim, o que restou de tudo isso foi aquilo que nenhuma herança forjada, nenhuma sentença rasurada, nenhuma invasão poderia roubar. Minha casa, minha honra, minha história.